Saudamos a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos continuarmos estudando a Palavra de Deus. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Palavra de Deus, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Maria Nazaré, é de Monte Alegre, em Sergipe. Ivani Elias, é de Ponta Grossa, no Paraná. Simval Mendes de Souza, de São José dos Campos, em São Paulo. Tânia Zuba, é de Montes Claros, Minas Gerais. Tereza Lima Nascimento, é de Capim Grosso, na Bahia. Ana Neves é de Manaus, em Amazonas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que tens concedido a cada um de nós, agradecidos pela oportunidade que nos dás de mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos os que participam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Dê vitórias a cada um, Pai, que sintam a Tua presença atuando em suas vidas. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós começamos então a comentar sobre a história, a vida de José, filho de Jacó. Era o filho da velhice que Jacó teve com Raquel, a esposa, a mulher a quem ele amava, e ele tinha uma preferência especial por esse filho. Isso é claro, no relato bíblico, e isso fez com que os outros irmãos de José o odiassem. Eles não gostavam de José. E para complicar ainda mais a situação, José começou a ter sonhos, e isso intrigava os seus irmãos, porque os sonhos mostravam que José ele seria reverenciado por seus irmãos, e isso eles não admitiam. Se inclinar perante José governar sobre eles, isso para eles era impossível. E então, como nós já comentamos aqui ontem, José ele foi mandado por seu pai para ir ver como estavam os seus irmãos que estavam cuidando do rebanho da família. E vamos ler aqui em Gênesis 37, a partir do verso 12, nos diz assim: Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: Seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vai ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias deles. Jacó o enviou e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse, sim. Eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer, vamos a Dotã. Então José foi atrás dos seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José ouviram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas e diremos a nosso pai. Um animal selvagem o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia, aqui no deserto, e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: O que ganharemos se matarmos nosso irmão
e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata, e os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas, voltou a seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu, e agora o que farei? Então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal, enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: veja o que encontramos, não é a túnica de seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza, José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco, por longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura, lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda de Faraó. Gênesis 37, 12 a 36. Bom, é mais uma parte, da história de José. Como nós comentamos ontem, José foi enviado por seu pai para encontrar com seus irmãos que estavam cuidando do rebanho, e José ele se perdeu. Ele não sabia onde estava, e um homem que ia passando perguntou: você está perdido? Você está procurando alguma coisa? Vejam, irmãos, como que Deus vai trabalhando, né? Deus ele tem os meios dele. Ele trabalha de uma forma que nós muitas das vezes não entendemos. Parece que tudo que nós estamos fazendo está dando errado. Por quê? Porque nós temos um plano, nós temos um objetivo, e Deus ele conhece os nossos caminhos e ele tem planos maiores e melhores do que os nossos planos. E então Deus preparou este homem para encaminhar José para encontrar com seus irmãos, e assim foi. Ele os encontrou e de longe o avistaram, porque ele vinha com aquela túnica colorida, bonita, e lá vem o sonhador. E agora planejam tirar a vida de José. E Deus novamente trabalha. Por quê? Porque Rúben, o irmão mais velho, ele diz: não vamos matá-lo, vamos jogar nessa cisterna sem água. Porque Rúben pensava em tirá-lo mais tarde daquela cisterna e mandar de volta para casa. E então jogaram na cisterna, tiraram a túnica de José, jogaram na cisterna, e depois então eles estavam comendo aquilo que José havia levado para eles comerem, quando viram uma caravana de midianitas, ismaelitas, que vinham passando com camelos, e eles compravam qualquer coisa, inclusive pessoas, como vimos aqui, compraram José por 20 peças de prata. A ideia foi de que José não fosse morto. Judá deu essa ideia, e então tiraram José e o venderam. Quando Rúben voltou mais tarde para tirar o irmão da cisterna, possivelmente ele não estava perto ali quando decidiram vendê-lo, ele viu que o José não estava na cisterna e ele se desesperou, rasgou as vestes, e agora, o que vamos falar para o nosso pai? Tiveram a ideia: vamos matar um cabrito, um bode, vamos molhar a túnica no sangue desse animal e mandar para o pai, e ele vai pensar que foi um animal que o comeu, que o estraçalhou, e assim fizeram. Mas, mais uma vez, Deus trabalhando aqui. Por quê? Porque Deus ele conhece o fim desde o princípio. Deus ele sabia o que iria acontecer naquela região, a grande fome, a grande seca, e Deus já estava preparando. E o mais notável nisso tudo é que José tinha seus 17 anos de idade quando aconteceu isso com ele. Ele continuou, permaneceu servindo e temendo a Deus. E em momento algum nós encontramos José se queixando de Deus. Por que estava acontecendo isso com ele? É claro que ele sentiu. Ele deve ter chorado muito, sentiu muita tristeza, pensando que nunca mais iria ver o seu pai, mesmo ver os seus irmãos que o odiavam, porque José não tinha ódio dos irmãos, eram eles que tinham ódio de José. E então, Deus aqui
trabalha para que acontece algo inesperado na vida de José. É claro que José ainda teve muitos problemas pela frente ali no Egito, e isso ainda nós vamos ver no decorrer deste estudo, e vamos ver como foi que Deus trabalhou nessa questão. Agora, nós vemos que depois então que José é lançado no poço, depois que vendem a José para os midianitas, eles não sabiam o que iria acontecer. Para eles, para os irmãos de José, agora eles estavam livres, do sonhador. Agora os sonhos de José não iriam se realizar, se concretizar, que ele iria estar governando sobre a sua família. Mas quando nós pensamos, irmãos, que nós nos livramos de uma certa situação, aquilo se reverte em bênção para nós mesmos. Então, se nós estamos passando por algum problema em nossa vida, se os planos não estão dando certos como nós estamos imaginando, está tudo acontecendo o contrário, vamos continuar confiando em Deus, vamos ser assim como José, não vamos nos lamentar, nos queixar, reclamar de Deus, que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, senão não estaria acontecendo essas coisas conosco. Deus tem um plano. Os caminhos de Deus são perfeitos, os nossos são falhos. Então, precisamos aqui aprender a lição de confiar em Deus, de não duvidar de que Deus ele tem o melhor para cada um de nós. E que mesmo passando por essas dificuldades, esses problemas que nós estamos atravessando em nossa vida, continuemos confiando em Deus, e Deus no final, com certeza, ele vai nos exaltar, assim como ele exaltou a José, que permaneceu confiante em Deus, apesar de tudo estar acontecendo contrário na vida dele. Ele permaneceu fiel e Deus o exaltou. Então também nós temos bênçãos inumeráveis para receber do nosso Deus. Basta que nós continuemos na presença dele, não entendendo o que está acontecendo conosco, mas aceitando a vontade de Deus em nossa vida. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram hoje conosco estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar continuidade a esse estudo, mas nos lembremos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.